Você concorda com a proibição do celular nas escolas? E aí, sim ou não? Por isso a gente está recebendo aqui o psicólogo Pablo Araújo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Band Cidade. Vamos falar sobre um assunto que mexe com muita gente, né? Mexe, é um assunto que mexe com muita gente e um assunto de extrema importância. Então, de antemão, eu já adianto para você que eu concordo plenamente com a lei e vou explicar por quê, quais são os benefícios e por que ela é tão essencial e tão necessária. Na minha opinião, ela já veio tarde, ela já deveria ter vindo há muito mais tempo. Essa realmente é uma discussão, na verdade, já antiga, né? Bom, nós começamos a abrir aqui a enquete para os nossos telespectadores e a maioria das pessoas concordam também com a proibição. Agora, eu queria já começar fazendo um contraponto sobre isso. O celular não é uma ferramenta hoje indispensável também na aprendizagem? O que eu quero dizer? Não seria mais fácil a gente aprender a conviver com ele do que a proibição? Exatamente. A lei ela visa nos ajudar a aprender a usar de forma equilibrada. O que a gente tem hoje? A gente já tem uma série de estudos, uma série de pesquisas que comprovam que o uso excessivo de celular desencadeia uma série de transtornos. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, insônia, traz prejuízos na socialização das crianças. A gente está falando de um cérebro que está em desenvolvimento. Oferecer celular e telas de um modo geral, de forma excessiva, é como você dar comida estragada para uma pessoa. Não tem como. Isso vai trazer uma série de problemas para esse organismo que está em desenvolvimento. Então você colocou muito bem. O celular hoje, de fato, é um item indispensável nos lares das famílias brasileiras, mas precisa ser usado da forma adequada, de forma moderada. E, infelizmente, nem os adultos hoje estão tendo esse controle para usar de forma adequada. Agora, imagine crianças e adolescentes que estão em formação. Então, por exemplo, os pais que estão acompanhando agora o Band Cidade, o ideal o celular é indispensável, em algum momento ele vai entrar na vida do seu filho e tal. Mas o quanto a gente puder retardar isso seria o ideal? Tem uma idade ideal para que esse celular seja entregue para uma criança? Qual que é a recomendação? Você, papai, você, mamãe, né? Você que cuida de crianças. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é do 0 aos 2 anos, telas de um modo geral, incluindo celular, zero. Não, tem menino de 2 anos aí já mexendo em tablet, já fazendo tudo, né? Tudo, exatamente. Dos 2 aos 5 anos, no máximo aí até 1 hora por dia. 1 hora por dia. Olha isso, hein? Dos 5 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. No máximo. No máximo, a gente está falando do máximo. E dos 10 aos 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. Fala pra mim, eu falo que eu tenho um filho de 19 anos e uma filha de 21. E me lembro uma época do meu filho, Guilherme, que estava viciado em jogo e a gente tentando controlar. Então ele passava um final de semana comigo, um final de semana com a mãe. E aí um dia lá em casa, fui pegar o histórico do celular, 17 horas de uso. Eu pensei, bom, dia tem 24, né? Aí passou a maioria do tempo jogando e tal. E aí você tira o celular... É como se você tirasse uma droga de um viciado, que tem o negócio da abstinência, do desespero. Como é que controla isso? É possível? É possível, mas é difícil, é desafiador. Eu tenho uma criança de 1 ano e 9 meses. E se ela vê o celular na cadeira, na mesa, em qualquer lugar onde ela alcança, ela rapidamente pega. Ela já sabe manusear o celular. E a gente controla, a gente não dá o celular para ela, de forma nenhuma. Mas é estimulante, é atrativo. E até um descanso também para os pais, exatamente, né? Porque educar é uma tarefa dificílima, complicada. Às vezes um momento de descanso, vai lá, pega o celular. Pode ser uma porta de entrada para as coisas ruins. Né? Hoje é muito comum em restaurante, por exemplo, pais entregarem o celular para os filhos e deixarem eles lá quietinho. Mas você fazer isso, você está destruindo o desenvolvimento do seu filho. Eu vou usar esses termos fortes, mas porque são os dados que a gente tem hoje. Para você ter noção hoje, quando a gente fala de restringir o uso, a gente está falando de proteger a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. O uso excessivo de celular aumenta em 35% sintomas de hiperatividade e impulsividade. Aumenta em 30% a probabilidade do desenvolvimento de transtorno de ansiedade. 25% aumenta a probabilidade dessa criança e desse adolescente desenvolver uma depressão. Desencadeia transtornos de sono, né, insônia, traz prejuízos na socialização. Aqui a gente tem algo extremamente importante. É no contato, no olho a olho, é na interação que eu aprendo a resolver problema, que eu disputo o brinquedo, que eu negocio, que eu me desenvolvo emocionalmente e socialmente. E o celular rouba isso das nossas crianças e do nosso adolescentes. Vamos falar agora especificamente então sobre a lei. A lei tem a proibição em escolas públicas e particulares. É claro que eu imagino que para as turmas de idades menores é mais fácil de ter esse controle. Mas com os adolescentes,
talvez se a proibição você enxerga como positiva, não dá para achar um meio termo também para os adolescentes, por exemplo? E como é que será feito esse controle? Hein? Será que eu acho que os educadores terão também problemas, né, assim, para até que todo mundo se adapte? Ah, meu celular, porque vai ter que deixar em algum lugar, enfim. Olha, eu trabalho em uma escola, eu trabalho num colégio progressivo aqui em Goiânia. Lá a gente isso já é uma norma já há algum tempo. Então a gente não teve dificuldade. Não vai para a sala de aula? Não vai para a sala de aula, né? E aí... Ou vai desligado? Vai desligado para a sala de aula. Só que a rotina, o dia a dia, né, com a norma já estabelecida, os alunos aderem, conseguem aderir. Então vai ser um processo de adaptação. As escolas vão precisar criar a melhor forma de implementar a lei. Né? Como eu falo de proibição, não é que o aluno não possa levar o aparelho para a sala, né? E às vezes ali no intervalo, em algum momento ou outro, ele possa fazer o uso do celular. Mas quando a gente fala de sala de aula, ali é um ambiente onde tem que ter condições propícias para o aprendizado. E o celular rouba a atenção. Então, crianças que usam o celular de forma excessiva têm dificuldade no foco, na atenção, na concentração, porque as notificações... Tem um universo de possibilidades. É um universo de possibilidades. Então, e aí é difícil aprender dessa forma. Tem um estudo da Universidade de Stanford que fala que o uso excessivo de celular faz com que aumenta em 20% a dificuldade de retenção e memorização no processo de aprendizagem. Então, Ou seja, atrapalha o aprendizado mesmo. Atrapalha totalmente o aprendizado. A gente está falando de algo realmente extremamente muito sério. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio. A lei, ela vem, como eu falo, não é para retroceder. Não, a gente não vai retroceder. A gente quer tirar da mão do adolescente o celular e devolver a ele, né, algo que é muito maior e mais precioso, a capacidade de estar presente, de fato estar presente na sala de aula para aprender. E eu vou falar para você, assim como pai também, a gente faz uma reflexão, né? Isso que o Pablo falava pra gente aqui. As coisas estão tão no automático também no celular que a pessoa fica com preguiça de pensar, né? Porque ela já tem acesso ali. Hoje, por exemplo, você vai no chat GPT e digita qualquer coisa, ele já te dá a resposta pronta. Você não teve que pensar para poder ter essa resposta. Também é um problema. E é engraçado porque, assim, se a gente pensar no começo, por exemplo, quando eu estudava, não tinha celular, né? Eu, quando lá no ensino médio ali já começou, mas antes, no ensino médio não tinha celular. Então, quando o celular surge, já tinha aquela proibição natural. Aí, com o passar do tempo, foi se relaxando. Então, na verdade, a gente está fazendo o caminho inverso, né? Exatamente. Foi liberado e agora volta, então, a proibição. Então, na sua visão de educador também, é possível que a gente consiga viver numa boa com essa nova regra. É possível. Agora, como você, né, é de uma geração um pouco mais velha, eu também, né? A gente era acostumado a ter espaços, né? A gente saía para brincar na rua, nós interagíamos, né, com os vizinhos, com os primos, né? Hoje, as nossas crianças e adolescentes, elas estão mais restritas em termos de espaço, né? Ficam reclusas dentro de apartamentos, em espaços pequenos. Às vezes, os pais precisam sair para trabalhar, então... E a violência... Hoje é mais desafiador, sim, criar um filho sem celular, né? Ou tentando moderar o uso de celular. Mas é como você colocou, né? Por que a gente está retrocedendo? Porque a gente tem hoje uma gama de estudos, uma gama de pesquisas que tem mostrado os efeitos destrutivos para o desenvolvimento das crianças e do adolescente, esse uso excessivo de celular. Então, é por isso que a gente está retrocedendo, porque a gente já tem na prática os prejuízos. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Você acha que isso em outras áreas também pode acabar acontecendo assim? A gente pode voltar por exemplo, pode estar na moda não ter mais celular, assim, ou pelo menos usar menos o celular e ter mais o contato? Você acha que a gente faz esse caminho? Deveria. Talvez seria uma utopia achar que a gente volte para esse momento, né? Mas, assim, buscar o equilíbrio, buscar a moderação, né? Ser ponderado, eu acho que é o desafio para todos nós, não só para os adolescentes e para as crianças, mas o adolescente e a criança é responsabilidade do pai ajudá-los a encontrar esse caminho. Agora, nós, enquanto adultos, encontrar esse caminho é um pouco desafiador. Eu não quero ser hipócrita, eu tenho dificuldade. Eu uso o celular de forma excessiva. Para quem trabalha também com celular, muita gente trabalha com celular, né? Eu entrei aqui com o celular na mão, porque eu quero me divulgar nas minhas redes sociais. Então, a gente usa o celular para diversas funções. Hoje o celular te dá uma possibilidade de acesso a uma diversa gama de coisas. Então, é um desafio para a gente. E por isso a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, porque a gente está falando da nossa saúde mental, do nosso bem-estar emocional. Algo que é tão precioso e que, infelizmente, o celular ele tem funcionado como um ansiolítico, né? Ali nas redes sociais, né, vendo vídeos, seja no TikTok, Instagram, a gente recebe uma alta carga de dopamina e, de fato, a gente fica dependente, viciados. E quando a gente tenta retirar, há uma crise de abstinência, sim. Faz falta, né? Faz muita falta. Então, é muito desafiador, realmente, lidar com o celular. Bom, pra gente fechar o nosso papo aqui, Caião, dá pra gente colocar a nossa prévia da enquete? Obrigado a você que tá participando com a gente, que tá votando. A gente tinha colocado no primeiro momento a maioria das pessoas. Pode abrir na tela pra quem tá em casa acompanhando. Você concorda com a proibição do uso dos celulares nas escolas? 81,8% sim. E aí nós temos 18,9%
1,2% não. Acho que vai no que você disse aí, Pablo. Muito obrigado. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Se quiser saber mais, bater um papo com você. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. É sempre muito bom discutir temas tão relevantes.